Olá, professores! Chegamos ao último vídeo, a última lição deste trimestre em que nós tratamos de idolatria e examinamos os nossos corações para identificar tudo aquilo que ocupa os seus altares. Nessa última lição, é uma lição de revisão, mas ainda assim existem alguns elementos aqui que a gente pode tratar ainda complementando e acrescentando a tudo aquilo que nós vimos durante o trimestre. Para começar, eu acho importante a gente enfatizar a frase de reflexão, que é do James Smith. Fala que nós fomos criados para amar aquele que nos criou e nos ama. Encontraremos descanso quando nossos amores forem corretamente orientados para esse fim supremo. Acho que resume bem, né? Tudo que nós vimos durante o trimestre. Então, nós fomos criados para Deus, né? C.S. Lewis diz que nós somos como uma máquina, como um carro. O Senhor nos criou e Ele é o nosso próprio combustível. Então, a gente não funciona corretamente se não formos alimentados por aquele que nos criou, se não formos direcionados por aquele que nos criou. Então, essa frase vem falar isso, que nós fomos criados para amar aquele que nos criou. Então, enquanto a gente abre mão disso e se desvia disso, o nosso coração nunca encontra descanso. Então, nós precisamos orientar os nossos amores para esse fim supremo, que nada mais é que o nosso Deus, ok? Então, aí no primeiro tópico, nós vamos retomar como a idolatria acontece. Então, a gente vai entender, precisamos retomar o que é a idolatria, enfatizar que está longe de ser algo relacionado apenas a estátuas e esculturas. Na verdade, acontece no nosso coração. E identificar também esses altares, ou seja, os nossos desejos. Esse exame dos nossos desejos, ele deve ser constante na nossa vida, não deve parar aqui na última lição desse trimestre. Examinar os nossos corações tem que ser um exame, tem que ser um exercício constante na vida do cristão, né? É um versículo, inclusive, que a gente lê todo culto de Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, esse exame do nosso coração tem que ser uma constante na vida de todos nós que seguimos ao Senhor Jesus, ok? E aí a gente precisa também entender tudo aquilo que nós estamos dedicando aos ídolos. Então, tem algumas frases aí que eu citei do Iago Martins, do próprio James Smith, então, que não foram citadas em outras lições, que vão complementar aquilo que a gente já viu. Então, retomem isso com os jovens, como que a idolatria acontece, né? Acontece no nosso coração, parte dos nossos desejos e se concretiza naquilo que nós ofertamos aos ídolos. Depois nós vamos falar dos falsos deuses. Então, os falsos deuses podem ser, inclusive, as melhores coisas da vida. É muito importante essa frase, né? O Timothy Keller comenta isso. Porque às vezes parece que os ídolos e o próprio inimigo é sempre algo ruim, algo feio, né? Algo explícito. E, na verdade, não. O inimigo muitas vezes se vale de coisas boas, inclusive coisas boas que o próprio Deus nos dá, para nos fazer pecar, nos fazer tropeçar. Então, a gente precisa ter em mente que nem sempre o pecado vem de forma feia. Na maioria das vezes, ele vem bonito, prazeroso. As melhores coisas da vida, inclusive aquelas proporcionadas por Deus, podem se tornar tropeços e nos fazer pecar, ok? E aí entra tudo aquilo que a gente estudou no decorrer do trimestre. O amor romântico, o sexo, as riquezas, o sucesso, o poder e a política e, por fim, as superstições e as práticas de ocultismo. Aquilo que às vezes parece só uma brincadeirinha na escola, né? Então, tudo isso, se a gente for parar para pensar no seu princípio, é algo bom, né? Até mesmo as superstições, parte da fé. A fé é algo boa, mas é algo bom, mas se
deturpado pelo pecado, acaba se tornando um erro. Então, percebam que dessas coisas aqui e muitas outras coisas que podem se tornar ídolos para nós, né? Nós citamos algumas no decorrer desse trimestre, mas muitas outras coisas podem ser tropeço e distrair, né? Atrair a nossa fé. Então, nesse tópico, inclusive, eu sugiro que vocês comentem com os alunos, além dos ídolos que nós estudamos nesse trimestre, quais são outros ídolos do nosso tempo? Quais outras coisas têm substituído Deus na nossa vida? Tem tomado o nosso tempo, para os quais nós estamos ofertando nosso corpo, nossas emoções, nossos recursos materiais. Ao que mais nós estamos devotando a nossa fé, dedicando a nossa fé? Acho que esse é um bom exercício para essa última lição, né? Para entender também até se os nossos jovens melhoraram essa visão crítica da nossa cultura e do próprio coração de cada um. Por último, a gente vai falar aí que o segredo é conhecer o Senhor, né? Então, na verdade, o penúltimo tópico é conhecer ao Senhor. Nós precisamos incentivar os nossos jovens a ter mais intimidade com Deus, por meio da leitura da Bíblia, por meio do estudo da sua palavra, inclusive participando da escola dominical, por meio da oração, por meio de momentos de devocional, de louvor, de adoração a Deus, porque só quando nós criamos intimidade com Deus e Ele ganha espaço na nossa vida, é que os ídolos perdem território em nós. Então, quanto mais nos enchemos de Deus, menos espaço os nossos ídolos ocupam nos nossos corações. Então, o segredo sempre é conhecer ao Senhor. Lembra do texto lá de Jeremias? O Senhor, de Jeremias capítulo 2, que nós citamos na lição 1, o Senhor primeiro traz à memória do povo tudo o que ele tinha feito de bom. E aí pergunta, por acaso eu faltei em alguma coisa? Há algo em mim, alguma falha em mim para que vocês me deixassem e seguissem outros deuses? Ou seja, aí o Senhor está trazendo à memória do povo tudo aquilo de bom que ele tinha feito. Porque depois, lá no versículo 13, se não me engano, ele vai falar, vocês cavaram cisternas rachadas para vocês. Então, conhecer ao Senhor, ter em mente, né, as bênçãos, o caráter de Deus, quem Deus é, tudo que Ele é capaz de fazer, ter isso na nossa mente, ter isso em foco, vai nos ajudar a evitar o pecado da idolatria. Então, conhecer ao Senhor, não se esquecer de nenhum dos seus benefícios, ter um coração grato ao Senhor, que se lembra de tudo o que Ele é e o que Ele faz, garante que nós tenhamos uma vida que não exclui Deus para substituí-lo por qualquer falso Deus, ok? E aí a gente retoma o processo, descobrir os ídolos, descredibilizá-los e substituí-los. Esse processo também é importantíssimo. Nós tivemos uma aula para falar sobre isso, né? A destituição dos ídolos. É um processo mesmo, é um passo a passo, é uma metodologia. Nós precisamos identificar, precisamos descobrir os ídolos, fazer o autoexame do nosso coração e reconhecer tudo aquilo que tem ocupado o lugar do Senhor na nossa vida. Depois, nós precisamos descredibilizar, ou seja, olhar para esses ídolos e identificar as falsas promessas, né? Tudo aquilo que nós achávamos que conquistaríamos com eles e não conquistamos, né? Tudo aquilo que parecia que ia ser para sempre, que ia ser bom, e na verdade foi momentâneo, foi ruim, nos fez mal. Precisamos descredibilizar os ídolos. Enxergar o quanto eles, na verdade, são fúteis, inúteis. E, por fim, substituí-los, ou seja, colocar Deus no seu devido lugar, que é o lugar de prioridade, o lugar de Deus, de Senhor, sobre as nossas vidas, ok? Então, nós não podemos apenas tirar os ídolos, nós temos que substituí-los. E aí sim, por fim, no último tópico, a gente vai tratar aí do texto de Salmo, né, que é citado na leitura bíblica e também no texto-chave, Salmo 138:1. A gente vai falar que o nosso Deus é o maior. O nosso Deus é o mais temível de todos os deuses.
E aqui tem uma convocação também para que os nossos jovens tornem esse Deus conhecido. Todos os outros ídolos são muito pregados, são muito divulgados. Nós precisamos tornar o verdadeiro Deus também conhecido. Nós precisamos divulgar, compartilhar o verdadeiro Deus. Certo? Então, esse último tópico aí é um chamado para nós reconhecermos a soberania, o poder, a onipotência do nosso Deus, mas é um chamado também para nós compartilharmos o verdadeiro Deus. No mundo de tantas mentiras, a gente não pode guardar a verdade só para nós. Nós temos que compartilhá-la, nós temos que divulgá-la, nós temos que contar para as pessoas quem é o verdadeiro Deus. Então, aproveitem esse momento também para fazer esse chamado missionário, né, do trimestre. Nós conhecemos o verdadeiro Deus, nós vivemos a vida do verdadeiro Deus, nós experimentamos uma relação de verdade com o Deus real, o Deus eterno. Então, nós precisamos compartilhar isso. Nós precisamos multiplicar a palavra do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Então, aproveitem para fazer todo esse exercício de revisão com os alunos em sala. E, por último, como eu disse, fazer esse chamado missionário para que o verdadeiro Deus se torne ainda mais conhecido e nós possamos destronar, destituir os ídolos do nosso tempo e da nossa cultura. Só o nosso Senhor é Deus. E eu agradeço Ele por todo esse trimestre. Espero que essa lição tenha abençoado a vida de cada um de vocês, professores, tenha abençoado a vida de cada um dos alunos. Esses materiais, os vídeos, todos os materiais compartilhados lá no grupo, espero que tenha abençoado a vida de vocês, que tenha instigado, tenha incentivado cada um dos alunos a buscar mais o Senhor, porque só a palavra de Deus pode produzir em nós a transformação que nós tanto precisamos nesse tempo de tantas mentiras, de tanto engano acontecendo ao nosso redor, ok? Fiquem todos com Deus e quem sabe a gente se vê no próximo trimestre. A paz do Senhor a todos, que Deus os abençoe.